Você está no Sertão Canal IA. Inscreva-se no canal e bom vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais um vídeo com conteúdo de alta qualidade, que retrata o cangaço nordestino que iremos acompanhar no conteúdo deste vídeo com total imparcialidade e compromisso com os fatos. O vídeo aborda um tema de altíssimo interesse histórico e cultural no Brasil: o cangaço. Resumo real dos fatos e opiniões. O vídeo narra o cerco de 1928 na Fazenda Pissarra, Porteira CE. Lampião e seu grupo esperavam munição vinda de Juazeiro do Norte. A polícia, volantes de Manoel Neto e Arlindo Rocha, descobriu o paradeiro e tomou a família do fazendeiro Antônio da Pissarra como refém para forçar uma armadilha. Sabino das Abóboras, impaciente e desconfiado, saiu do esconderijo durante a noite. Um relâmpago iluminou a posição da polícia, resultando em um tiroteio onde Sabino foi gravemente ferido na virilha. Lampião, em um ato de esperteza e lealdade, resgatou Sabino sob fogo pesado, sem revidar para não revelar sua posição exata, fugindo para a Caatinga. Lembrando aos críticos de plantão que as histórias do cangaço não são bem da forma que a mídia conta. Diversos pesquisadores e historiadores sempre têm contradições quando o tema é cangaço. Mas antes de irmos direto ao ponto, eu liberei um quiz, perguntas e respostas, exclusivo aqui no vídeo sobre esse tema. Dá uma olhada na tela e responde rápido. Será que você está mesmo por dentro do assunto? Clique na sua resposta e vamos ver se a nossa comunidade está por dentro mesmo do mundo do cangaço nordestino. Acompanhe e assista o vídeo até o final. O trovão ribombava sobre os campos ressequidos, ecoando como um presságio antigo, carregando consigo o peso de histórias não contadas e de destinos entrelaçados pelo vento e pela poeira do sertão. Cada rajada de vento sacudia as folhas da Fazenda Pissarra, fazendo-as dançar como se tentassem fugir do perigo iminente, enquanto as janelas batiam e as portas rangiam, anunciando que aquela não seria uma noite comum. No sertão, o silêncio pode ser um grito, e naquela noite, a tempestade rasgava a escuridão com uma lâmina de luz, revelando segredos escondidos há muito tempo e acordando medos antigos nos corações dos homens. Um raio cortou o céu, expondo rostos tensos, rifles reluzentes e segredos guardados a 7 chaves, enquanto cada homem segurava a respiração, esperando o próximo estrondo. Foi naquela noite que o destino caçou Sabino, homem de confiança de Lampião, sob os olhos atentos de inimigos ocultos nas sombras, prontos para atacar a qualquer sinal de fraqueza ou hesitação. A própria terra parecia prender o fôlego, esperando para ver quem falaria primeiro: o coração de um amigo ou a boca de um fuzil. O chão rachado, testemunha silenciosa, sabia que qualquer passo em falso poderia mudar o rumo da história. Lampião, rei do cangaço, estava prestes a escolher entre salvar a própria pele ou arriscar tudo por Sabino. O dilema pesava em seus ombros, pois a lealdade e a sobrevivência nunca caminham lado a lado no sertão. A história que se desenrolou naquela madrugada seria cantada em aboios e versos de cordel. A noite em que Lampião fugiu sem disparar, só para salvar sua mão direita. E assim, o sertão ganhou mais uma lenda, sussurrada entre as sombras e lembrada por gerações. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, era a tempestade encarnada, astuto, temido e respeitado em cada canto seco do Nordeste. Seu nome ecoava como trovão pelas veredas poeirentas, levando esperança aos oprimidos e medo aos poderosos. Para muitos, Lampião era mais que um fora da lei. Era símbolo de resistência, um mito vivo que desafiava a ordem estabelecida e escrevia sua própria história com pólvora e coragem.
Andar com Lampião era carregar sua própria cruz na garupa, mas também o orgulho de ser chamado cangaceiro. Era viver entre a poeira e o perigo, com a certeza de que cada dia poderia ser o último. Mas, para aqueles que seguiam Lampião, havia também a promessa de liberdade, de justiça à sua maneira e de um nome gravado na memória do sertão. Sabino, seu braço direito, era mais que pistoleiro. Era a sombra em quem Lampião confiava a vida pelas costas. Leal até o fim, Sabino era o conselheiro silencioso, o olhar atento que percebia o perigo antes que ele chegasse. Juntos, formavam uma dupla temida, inseparável, cuja reputação atravessava fronteiras e fazia até os mais valentes pensarem duas vezes antes de enfrentá-los. Juntos, seus nomes faziam vaqueiros tremer e coronéis negociarem em segredo. O sertão se dividia entre quem rezava por proteção e quem tramava emboscadas, pois a presença dos cangaceiros mudava o destino de todos ao redor. O medo era constante, mas também era o combustível das lendas que cresciam a cada noite. A fazenda Pissarra, escondida entre a caatinga espinhenta, era mais do que um pedaço de terra. Era abrigo para fora da lei e encruzilhada do destino. Ali, histórias se cruzavam, pactos eram selados e traições podiam nascer a qualquer momento. A fazenda era refúgio e armadilha, palco de encontros que mudariam o rumo do sertão. Antônio da Pissarra, o dono, era homem sabido, sobrevivendo onde a lei chegava a cavalo e só com reza brava. Conhecia cada segredo da terra seca, cada trilha escondida, e sabia que, no sertão, confiança era moeda rara. Sua fazenda era seu reino, mas também seu risco, pois abrigar cangaceiros era desafiar o próprio destino. O que estava prestes a acontecer ali testaria não só a força dos homens, mas também os laços de lealdade e o peso do medo. Naquela noite, cada escolha poderia significar vida ou morte, e o sertão, silencioso, aguardava para transformar mais um capítulo em lenda. A areia ainda queimava sob as botinas de Lampião quando ele e seu bando se aproximaram da fazenda Pissarra. O ar tilintava de tensão. Quem vive do rifle nunca dorme de verdade. Os olhos de Lampião varriam o horizonte, sempre em busca do brilho de farda entre o mato. Antônio o recebeu com alegria forçada, o suor escorrendo na testa. Sentaram-se debaixo do alpendre, partilhando causos e cachaça, mas as mãos nunca longe das armas. Com a noite se aprofundando, os homens de Lampião repousavam, mas confiança era moeda rara, até ali. Para Lampião, a fazenda era refúgio e armadilha. Todo mundo tem um preço, e cada preço se paga com sangue. Sem que Lampião soubesse, a polícia se movia como assombração pela caatinga cercando a fazenda Pissarra. Quando o dia ainda era só promessa, o estampido de uma espingarda rasgou o silêncio. A volante invadiu a casa grande, agarrando a família de Antônio, encostando o ferro frio na cabeça dos seus. A mulher de Antônio gritou, as crianças choravam, e Antônio ficou paralisado, os olhos saltando entre os canos e os rostos dos homens que alimentara na véspera. A polícia usava a família como escudo, berrando para Lampião se entregar. Os cangaceiros, ouvindo a balbúrdia, se espalharam para o curral e para o mato, o coração batendo feito zabumba. A polícia apertou o cerco, sabendo que cada cangaceiro era agora bicho acuado, só restando duas escolhas: matar ou sumir. A polícia se movia feito alma penada, rifles engatilhados, respiração presa. A armadilha era dura e simples: esperar o movimento dos cangaceiros, depois derrubar sem piedade. O rosto de Antônio era pó, vendo os homens que conhecia virar em caça. Cada sombra escondia a promessa de violência súbita. Dentro do curral, Sabino pressentiu o perigo, os olhos atentos ao menor sinal. Lampião, sempre astuto, ordenou silêncio. Só atirar se fosse mesmo o fim da linha. As horas rastejaram, carregadas de suor e medo,
enquanto os dois lados aguardavam o estouro do temporal. Sabino não conseguia afastar o pressentimento ruim. O silêncio lá fora era seco demais, o ar carregado demais. Arrastou-se para fora do esconderijo, rifle na mão. Quando chegou à beirada do curral, um raio clareou tudo, feito meio-dia. No clarão, Sabino viu dezenas de policiais, rifles apontados. A emboscada ficou escancarada, teia de morte tramada no silêncio. Tentou avisar Lampião, mas era tarde. A polícia abriu fogo, o tiroteio ecoando como a tempestade no céu. Sabino cambaleou, atingido na lateral, o relâmpago revelando tudo: amigo, inimigo e o preço da confiança. O curral virou caos. Lampião, ligeiro como cascavel, puxou Sabino para dentro das sombras. As balas furavam as tábuas, mas Lampião não revidou. Sua missão era clara: salvar Sabino, custasse o que custasse. O rosto de Lampião era pedra, cada músculo tenso enquanto arrastava o companheiro para longe da morte. A polícia avançava, atirando sem mirar, mas Lampião sumiu no breu, Sabino pendurado no ombro. A fazenda, antes esperança, virou lembrança de pólvora e traição. A fuga de Lampião foi mais que esperteza. Foi recado no cangaço. Lealdade vale mais que vingança. O dia clareou na fazenda Pissarra, revelando os vestígios da peleja. Madeira estilhaçada, sangue no chão, marcas profundas de uma noite que jamais seria esquecida. O sol nascente iluminava cada detalhe, como se quisesse expor as feridas abertas, não só na terra, mas também nas almas dos que ali viveram o confronto. E o silêncio do luto pairava pesado, preenchendo cada canto da fazenda. O vento leve trazia consigo o cheiro da pólvora e da terra molhada, enquanto os pássaros hesitavam em cantar, respeitando a dor daquele amanhecer. A polícia, lambendo as feridas, praguejava o nome de Lampião. Entre bandagens improvisadas e olhares cansados, crescia o ressentimento e a frustração de terem sido enganados mais uma vez pelo rei do cangaço. Antônio da Pissarra, pálido, mirava as ruínas do que restou, assombrado pela escolha que fizera. O peso da traição e da dúvida marcava seu rosto, enquanto tentava entender se havia feito o certo ou apenas selado seu próprio destino. A notícia daquela noite correu ligeira, cada detalhe virando história e lenda. De boca em boca, os fatos se misturavam à imaginação e logo toda a região sussurrava sobre coragem, medo e traição. Lampião e Sabino viraram assombração, sombra soprada em cada vila do sertão. O medo se espalhava como vento, e até as crianças aprendiam cedo a temer os nomes que ecoavam nas noites escuras. A recusa de Lampião em atirar, seu resgate ousado, mostraram um novo tipo de comando, um que punha a lealdade acima da matança. Entre os cangaceiros, esse gesto virou exemplo, provando que até no sertão mais árido, a amizade podia ser mais forte que a vingança. A história do cerco à fazenda Pissarra ficou para sempre, perguntando a cada geração: o que vale mais, a lealdade de um amigo ou a certeza fria da boca de um rifle? No sertão, essa dúvida ecoa até hoje, lembrando que às vezes as maiores batalhas são travadas dentro do coração. Chegamos ao final do vídeo. O vídeo narrou o cerco de 1928 na fazenda Pissarra, Porteiras CE. Lampião e seu grupo esperavam munição vinda de Juazeiro do Norte. A polícia, volantes de Manuel Neto e Arlindo Rocha, descobriu o paradeiro e tomou a família do fazendeiro Antônio da Pissarra como refém para forçar uma armadilha. Já estava me esquecendo. Não deixe de se inscrever-se no canal Sertão IA, Resenha do Cangaço, dar um gostei e ativar o sininho para receber notificações de vídeo como esse. Obrigado por chegar até o fim deste vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!
Muito obrigado por assistir o vídeo. Peço que se inscreva no canal Sertão IA para receber mais vídeos.